Olá, bom, hoje o programa Charme está aqui no Estúdio Capelli. Eu vou conversar com a Tatiane Cardoso, que é micropigmentadora, pós-graduanda em dermopigmentação. Acertei? Isso, é dermomicropigmentação, isso mesmo. Então, ou seja, a Tati é uma especialista em micropigmentação, né? De sobrancelhas, de lábios. A micropigmentação hoje é feita em várias partes do corpo. E hoje a gente vai falar sobre sobrancelhas, é isso? Ressaltar o olhar, Tati. Isso mesmo. Essa questão, né, do embelezamento do olhar está bem alta e é importante a gente tirar as dúvidas, né, das mulheres que queiram estar aderindo à técnica de micropigmentação. E são muitas dúvidas. Desde que a micropigmentação surgiu, que era chamada de maquiagem definitiva antigamente, muita coisa mudou, né? Algumas mulheres, né, têm ainda um pouco de receio, de medo de fazer um processo porque acha que é definitivo e tem medo de se arrepender e se o desenho não ficar certo, se der errado. Então isso não existe mais, né, Tati? Isso. A maquiagem definitiva antigamente, ela era chamada assim porque era um procedimento um pouquinho diferente do que é hoje. Eram utilizados instrumentos diferentes. Hoje a micropigmentação, com a evolução da própria profissão, então das técnicas também, inclusive dos instrumentos também. Então a micropigmentação hoje ela evoluiu, ela é semi-permanente. Né? Então ela tem uma durabilidade na pele, a questão da fixação varia muito de cliente para cliente, então tem uma série de fatores que podem influenciar no resultado final. Então, vamos falar da técnica que você usa aqui no estúdio, no seu trabalho. Como é que funciona? Tá. Hoje, para sobrancelhas, a gente eu utilizo um instrumento chamado dermógrafo, tá? Que ele implanta o pigmento através de agulhas. De uma maneira bem suave. Bem suave, bem superficial, atingindo só a primeira camadinha da pele mesmo. Por isso que o trabalho fica mais natural e mais suave. Esse instrumento que dá o efeito de suavidade, claro, aliado à técnica do micropigmentador, né? Isso, exatamente, né? Hoje em dia tem várias ferramentas. Eu optei por trabalhar com dermógrafo, né? Eu acho assim que é um instrumento que não agride tanto a pele, tá? As cores a gente vai escolhendo, variando a cor do pelinho de cada cliente. O procedimento, a técnica mais utilizada hoje é a técnica de fio-fio, né? Fio-fio realista, que imita mesmo o desenho e o caimento dos fios naturais. Tati, como é que funciona a escolha do formato da sobrancelha? Da sobrancelha, então. Assim, a gente vai de acordo com o visagismo, né? A gente usa as técnicas do visagismo e com os traços e o formato de rosto de cada cliente. Do que é possível. Do que é possível, exatamente. Né? A sobrancelha mais desejada hoje em dia é a da Cleo Pires, mas é impossível colocar num rosto que não é tão... Ela tem os traços grandes, fortes, né? Isso. Então a gente sempre procura fazer o desenho, a gente faz o projeto primeiro da sobrancelha, ideal para cliente, e aí depois da aprovação é que a gente começa a fazer o procedimento. E num teste, você faz um teste antes, né? Você maquia, então a cliente já sabe qual vai ser o efeito, né? Isso, exatamente. Então, assim, tem clientes que só você fazendo a caixinha, o formatinho da sobrancelha, você já consegue, ela já consegue ter uma noção de como vai ficar o resultado final. E existem clientes que não conseguem ter essa visibilidade, então a gente faz uma simulação com fios. A gente vai desenhando os fiozinhos para que a cliente, assim, se veja com o procedimento já cicatrizado. Tem algumas clientes, né, Tati, que elas têm apenas algumas falhas e tem clientes que chegam praticamente sem sobrancelha para você, né? Isso, exatamente. Tem muitos casos de alopécia, né? Que é uma doença, na verdade, que as clientes perdem os pelinhos da sobrancelha, né? Então, é complicado você fazer um projeto, mas ao mesmo tempo o resultado é muito gratificante, porque você cria um novo olhar para aquela cliente, né? Então é um projeto um pouquinho mais desafiador, mas o resultado é muito gratificante. E a autoestima da cliente fica lá em cima. Nossa, elas ficam bem felizes, bem felizes. E a gente também, porque afinal de contas, né, é o nosso trabalho. Eu acho que o melhor pagamento para o nosso trabalho é a satisfação e a cliente gostar do que vê no espelho, né? Tati, a gente tem muitas loirinhas na nossa região, pele clara, né? E uma das perguntas que as meninas fazem para mim, é possível fazer uma micropigmentação? Uma pessoa que ela loirinha, pele clara,
tem pigmento para esse cor de pelo? Sim, hoje em dia nós temos uma variedade bem grande no mercado de pigmentos, castanhos, loiros, ruivos, até para clientes ruivas, e isso fica muito bonito. Então, assim, eu sempre chego ao tom mais próximo do pelo da cliente, para ficar o mais natural possível. Então, as loirinhas não precisam ter medo, porque é possível sim pigmentar as sobrancelhas e ficar bem natural. É verdade. E para quem infelizmente fez um processo no passado que não gostou, você também ajuda essas clientes, né? Isso mesmo. Acho que muita gente deve vir te procurar. Isso, então hoje a gente trabalha também com a parte de neutralização de pigmentos, são correções na micropigmentação. E também a parte de despigmentação, né, com ácido e com laser. Então a gente tem essas duas ferramentas que a gente pode estar ajudando esses procedimentos mais antigos. Então não precisa ficar desesperada, né, se passou por um procedimento que não deu certo, tem solução aqui com você, solução, né? A gente dá um jeitinho. Me conta, o que você fez na Bianca? Bom, na Bianca nós fizemos um projeto, tá? Ela tinha ela quase tinha algumas falhinhas, né? Isso, o pelinho dela, a sobrancelha era bem ralinha, mas já tinha um formato bonito, né? Então nós só estamos preenchendo com os fios, tá? Técnica de fio a fio hiperrealista. Essa técnica que você falou, né? Que a gente pode ver aqui na foto, que é de fio a fio, Isso, né? de fio a fio, que né? dá aquele aspecto natural, né? Isso, exatamente. Hoje em dia tem várias técnicas, né? Tem até uma mistura de técnicas, fios com shadow, que é uma sobrancelha esfumada mais delicada, que também dá um resultado, um efeito bem legal, né? Mas ainda 90% das clientes preferem a técnica de fios. Porque é mais natural. Porque é mais natural. E não tem idade, né? A gente vê a Bianca novinha e já tem algumas falhas e já é caso de fazer, né? Isso, exatamente. Quando o cliente é menor de 18 anos, a gente sempre pede um acompanhamento, né, de um responsável maior de idade, que vai acompanhar e até para assinar, né, para a gente ter certeza que essa cliente não tenha nenhuma contraindicação. Tá? Mas assim, não tem idade mesmo, a gente faz ali de 15 a 80 anos e aí por aí vai. Que bacana. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na foto do antes e depois, né? A gente vê que há uma diferença surpreendente. E como você falou, né, Tati, realmente realça o olhar e parece que dá um brilho, um aspecto renovado para o rosto, né? Exatamente. As sobrancelhas, elas são a moldura para o rosto, né? Então elas fazem toda a diferença. Né? Tanto para o mais quanto para o menos, né? Então assim a gente tem que tentar chegar ao mais natural possível, um meio termo, né? Para que fique realmente um aspecto mais natural, mais leve, mas sem deixar de fazer essa moldura, né, do rosto, deixar essa moldura bonita. Então, Tati, parabéns, adoro o teu trabalho, sou cliente, né, suspeita para falar. Verdade. E quem quiser encontrar a Tati aqui no Estúdio Capelli na Vila Nova, né? Isso mesmo. Estamos à disposição. Obrigada. De nada.